Olá, gente, boa noite. Boa noite a todos e todas, tudo bem? Flávia já entrou aqui com a gente. Flávia, eu vou te pedir para solicitar o acesso e assim que te solicitar, eu já eu já te chamo para já ficar conectada aqui enquanto eu vou fazendo a introdução. Boa noite, Daniela, tudo bem? Marisele, minha mãe. Aqui já veio para mim, vou te aceitar aqui. Ok. Daqui a pouco a Flávia já vai aparecer aqui com a gente, está conectando. Oi, Olá, boa noite. tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo certo? Olha só, a gente nem combinou e veio assim ao contrário aqui É, as roupas. é Ai, que verdade. Nossa bom. paleta tá combinandinha aqui. Sim, aham, estamos em sintonia. É, muito bom. Bom sinal. Ah, sim. Então, Flávia, estou dando uma introduzida aqui, né, para enquanto o pessoal vai Uhum, entrando com a gente. sim. É, então, assim, hoje nós vamos falar sobre violência psicológica e o fenômeno gaslighting, né? Eu não sei se está aparecendo aqui no título, eu tentei fixar, se não qualquer coisa eu tento fixar depois, Acho de que novo. não. Não, Uhum, eu vou tentar depois, então. Mas queria contar rapidinho sobre o nosso encontro, né, Flávia? A sim. Flávia é minha veterana no mestrado em educação e foi muito bom, assim, que nós nos conhecemos no finalzinho do ano passado e ainda tivemos a oportunidade de nos conhecer mais pessoalmente antes de vir a pandemia, né? E aí vieram as afinidades, até porque nós temos a mesma orientadora, né? Estamos no mesmo grupo de pesquisa, que é o Uhum, grupo de pesquisa em políticas e práticas para educação e infância, e a mesma linha também de pesquisa, né? Que é a agenda conservadora e gênero. Então, aí, pelos temas, né, a gente já diz um pouquinho da gente, e aí a sim. gente também traz essa afinidade para nossa amizade, né? Então, é Uhum. com muita alegria que eu te tenho aqui e, Ah, alegria minha. é, e dou boa noite a todos e todos. Digo que todos são bem-vindos. Estou vendo os rapazes entrando também. Fiquei muito feliz quando o Tiago lembrou disso, né? Uhum. Falou: homens, esse também é um tema importante para vocês. E de fato é, né? Quanto mais os homens também se entrarem em par, né, com esses assuntos, porque inclusive podem ser vítimas também, né, mas se reconhecer nesses processos também é importante, né? O meu Uhum. canal, para quem está vindo então das redes da Flávia, né? Eu sou advogada militante pelos direitos das mulheres e aqui no meu canal eu acabo falando, trazendo os conteúdos mais voltados mesmo para as mulheres, né, para os direitos das mulheres, mas com essa pegada de um feminismo, né? E aí o que eu quero dizer com isso? É justamente buscar por uma sociedade mais igualitária, né? Quando eu falo em feminismo, não existe homens contra mulheres, muito pelo contrário, né? É justamente uma luta por uma sociedade antissexista, ou seja, que a gente não tenha diferenças com base no sexo, no gênero, né? Que as pessoas sejam livres toda a sua forma de ser, de existir. E aí trazendo, inclusive, para esse assunto, né? Já que eu toquei nesse ponto, Uhum. a Flávia é psicóloga, se reconhece como uma psicóloga feminista, né? E eu queria que tu contasse um pouquinho antes da gente entrar no tema propriamente dito, o que que isso significa para ti, Flávia? Qual que é a tua visão da prática também de uma psicologia feminista? Explica um Uhum. pouquinho para a gente, então. Seja Então bem-vinda. tá.
Obrigada. Então, quero começar te agradecendo, né, Bruna? Realmente a gente teve poucos encontros presenciais, né, porque logo veio a pandemia, mas nesses poucos encontros a gente conseguiu ter uma sintonia aí bastante grande, né? E a prova disso é a nossa paleta de cores aqui super acertada, sem combinar. Sim. E claro, né? E esse nosso foco aí, né, em gênero, enfim. É, Bom, então vou começar falando um pouquinho da psicologia feminista. Eu acho bastante importante isso que tu traz, né? Justamente a gente falar um pouquinho disso, porque é importante entender que não se trata de uma militância por si só, né? Mas quando a gente fala de gênero, né, e de feminismo, a gente está falando de muita pesquisa, a gente está falando de ciência, a gente está falando de muito estudo que está relacionado aí às questões de gênero. E na psicologia não poderia ser diferente, né? Então, a psicologia feminista, ou essa psicologia com esse recorte de gênero, ela está imbricada nos nossos padrões éticos, né? E ela tem essa consciência ética e essa consciência social que a psicologia exige. Por que a gente fala dessa psicologia feminista, dessa psicologia de gênero? Quando a gente fala de psicologia, muito se fala sobre uma neutralidade na psicologia, né? Que a psicologia precisa ser neutra, que o psicólogo não se posiciona, enfim. Só que isso não existe, na verdade, né? Quando a gente começa a ir para a área da ciência, para a área da pesquisa, a gente começa a entender que não existe neutralidade, porque estamos todos inseridos num determinado contexto que modifica a gente, né? Então, a psicologia, ela evolui, né? Ela se desenvolve no Ocidente, né? E ela se desenvolve numa perspectiva europeia, né? E grande parte das teorias da psicologia, elas são feitas por homens, né? Homens europeus. Então, a partir daí já não existe neutralidade, né? Porque esses homens, eles estão inseridos num determinado contexto e eles criam suas teorias dentro desse contexto, né? E, claro, a gente não pode dizer a partir daí que essas teorias elas são machistas, que elas devem ser invalidadas, nem nada disso. Só que nesse momento que essas teorias são criadas, existe um lugar que os homens ocupam, um lugar que as mulheres ocupam, e não existe uma problematização a respeito de gênero. Não existe essa discussão nessa época, né? E muito ao contrário, existe um silenciamento, né, a respeito das questões de gênero. E a psicologia feminista, uma psicologia sob a perspectiva de gênero, ela vem para problematizar isso, né? Então, ela vem para mostrar que existem questões sociais, políticas, econômicas, que desenham, né, padrões de gênero, tanto para mulher como para homem, que é o que tu traz também, né? Então, a gente tem as mulheres colocadas em determinado lugar social, os homens e as masculinidades também colocadas em determinado lugar social, e a gente precisa problematizar isso dentro da psicologia e dentro do consultório. Então, quando uma mulher vem para um consultório dizendo que ela está ansiosa, que ela está insegura em relação ao trabalho dela, que ela se sente inferior no trabalho, a gente precisa olhar para isso e entender que existe toda uma construção histórica que colocou as mulheres nessa posição. Quando vem uma mulher para o consultório que tem um transtorno alimentar, eu preciso entender que dentro da nossa sociedade existe toda uma pressão estética que faz com que esse transtorno alimentar ele aconteça. Né? A mesma forma, quando vem uma mulher negra com as questões dela, a gente precisa entender que existe uma questão histórica em relação às mulheres negras, às pessoas negras dentro da nossa sociedade. Né? Quando um homem não consegue demonstrar os sentimentos dele, existe uma condição social aí também que diz que o homem não pode demonstrar os sentimentos. Um homossexual que não consegue falar sobre sua sexualidade, existe uma condição social aí também. Então, quando a gente não faz esses recortes de gênero, de raça, de classe, a gente acaba individualizando, né, colocando no indivíduo uma responsabilidade sobre algo que, na verdade, é coletivo, né, algo que é um problema social, né, não é uma questão daquele indivíduo especificamente. Então, a psicologia de gênero, ela traz essa discussão. Né? E aí, por isso que a gente
Por isso que a gente trata sobre a gente fala de uma psicologia feminista, justamente porque o movimento feminista ele tem esse olhar, né? Ele faz essa problematização. E é diferente realmente de teorias clássicas que não trazem essa discussão. E a gente entende que a psicologia, ela ocupa espaços diversos, ela trata de sujeitos diversos, então aí ela precisa se adaptar às demandas que vêm da sociedade. Então, se na época que as teorias da psicologia foram criadas não existia essa problematização, hoje existe muito essa problematização. Então, a gente precisa dar conta disso, né? E aí, entrando já na saúde mental da mulher, especificamente, essa escuta de gênero, né? Então, ela leva em consideração essas particularidades de ser uma mulher dentro de uma sociedade que é majoritariamente machista, né? E que faz com que ela entenda que, muitas vezes, a causa de alguns sofrimentos psíquicos que ela tem não são individuais, mas sim causados por uma questão social. Né? E aí, quando a mulher consegue identificar isso, ela se torna muitas vezes mais forte para buscar a sua emancipação, para resgatar sua confiança, sua autoestima, enfim. Então, é mais ou menos isso. Eu digo, a gente tem que olhar para os contextos, né? Sai justamente desse individualismo, desse personalismo todo, né? Que é muito pesado, olhar só para isso também, né? E abre, né? Dá essa amplitude para todos os contextos histórico, social que se está inserido e não tem como ignorar, né? No direito vai pela mesma linha também. Né? E aí, trazendo para a gente introduzir justamente o nosso tema, curioso porque quem sugeriu esse tema, inclusive, foi meu pai. Meu pai, ele... Sim, mas não foi legal o que ele passou. Porque, na verdade, ele se viu numa situação dessas, dentro da terapia, e como vítima, né? E aí... Ele, inclusive, comprou um livro, né, por orientação da psicóloga na época, e é esse livro aqui, que eu tô com ele, que é O Fenômeno Gaslighting. É um livro bem legal, é de uma autora norte-americana, mas ele é super acessível, assim, as questões a gente dá para fazer esse paralelo com o nosso contexto nacional também. E ele é bem interessante, assim, é bem um livro, eu digo assim, para leigos, para começar a se inteirar no assunto. Achei bem legal. E assim, e aí justamente, né, dentro do que a gente falava, que tanto homens como mulheres sofrem violência psicológica, mas tem justamente a questão, né, e daí ele me provocava, assim, também, né, na sugestão dele já, assim, né, de, por que você não fala mais dos homens daí? Vem essa explicação também de relação, de uma construção de uma sociedade por essa lógica patriarcal, né? Então, assim, as mulheres, por essa condição, acabam estando mais suscetíveis a esse tipo de violência. Justamente pelo que tu trazias, né? Muita dessa construção de papéis, né? Que se tem que desempenhar na sociedade. Então, muitas mulheres acabam adotando uma posição de submissão, né, ou de querer agradar muito, porque isso vem dessa construção, né? E por outro lado, às vezes, alguns homens também adotam uma postura de ser um pouco mais controlador, porque foi ensinado que ele deveria ser esse chefe de família, né? Ter essa postura, às vezes, mais agressiva na resolução de conflitos dele, né? Inclusive com outros homens, né? Pelo embate. Então tem toda essa questão e por isso que muitas vezes as mulheres acabam sendo mais suscetíveis a essas violências, né? Principalmente no caso da psicológica. E aí eu queria que tu já começasse a falar sobre o tema, já relacionando, porque na verdade o gaslighting, ele é uma forma de violência psicológica, né, Flávia? Então, se tu puder já falando um pouco, né, explicando da onde que vem e aí eu vou fazendo as intervenções. Sim, então tá. Só queria comentar rapidinho sobre o que tu estava falando, sobre essa questão dos papéis, né? Eu me baseio muito numa pesquisadora que é psicóloga, que é a Valesca Zanello, que ela é da UNB. Sim. E ela pesquisa muito sobre saúde mental e gênero. E ela fala sobre alguns dispositivos
Em relação à mulher, ela fala sobre os dispositivos de amor, dispositivos de cuidado, que colocam a gente muitas vezes nessa posição de Tem o querer ser livro dela aceita. aqui. Ai, eu sei! Maravilhosa. Aqui, ó. Aham, adoro, muito bom. Então, e ela fala justamente isso, né? De que as mulheres, elas têm essa relação de ser aceita, de estar em uma posição de cuidado, de ser amada, e aí muitas vezes leva a gente a essas situações, né? Falando um pouquinho de violência psicológica, então, Uhum, gente, eu fiz um roteirinho aí de vez em quando eu vou dar uma colinha, só para não esquecer, tá? Eu entendo que tu já falou muito disso aqui, né, Bruna, uhum. no teu espaço, porque é o teu foco, né? Então, não vou falar muito da violência psicológica em si, mas eu acho que para quem está Tá. tendo contato pela primeira vez, né, está entrando pela primeira vez, talvez é legal só entender o que é violência psicológica, né? Uhum, uhum. Então, o conceito de violência psicológica, ele está até na Lei Maria da Penha, né, inclusive, que eu acho que é algo que a Bruna fala bastante aqui, então também não vou entrar muito porque é a área dela, né, de direito, eu também não sei muito, mas dentro desse conceito, então, vai se trabalhar a violência psicológica como qualquer tipo de conduta que prejudique a saúde mental, a saúde psicológica da mulher, né? Então, impossibilitando o desenvolvimento pleno dessa mulher, diminuindo sua autoestima, causando danos emocionais. São ações, né? Violência psicológica são ações que degradam ou controlam as ações da mulher, os comportamentos, as decisões, as crenças dessa mulher. A violência psicológica, ela pode acontecer a partir de ameaças, xingamentos, humilhação, isolamento, perseguição, insulto, chantagem, exploração, enfim, de formas variadas, né? Qualquer tipo de comportamento realmente que danifique, né, que cause algum prejuízo psicológico para essa mulher. Uhum. Aí um ponto que eu queria trazer já de cara, sim, é porque realmente a violência psicológica é algo muito sério, né? Sim. Então, hoje a gente tem alguns casos aí famosos em evidência de exposição de violência psicológica e a gente ainda vê muito aqueles comentários de que, é mimimi, ou, por que não terminou antes, Uhum. então? Ou se ela Ou porque continua não com se ele, manifestou antes, né, também. exatamente. Se ela tá com ele ainda, então é porque ela gosta, né? E realmente não é, né? Porque violência, quando você tá num relacionamento e tem violência psicológica, é algo muito difícil de sair, né? Porque existe Uhum. uma manipulação, e aí a gente vai entrar no gaslighting, que realmente é uma manipulação psicológica bastante violenta, que faz com que aquela mulher ela se sinta fraca, desgasta a mulher, ela não tem mais confiança nela mesma, ela começa a se achar incapaz, feia, enfim, e realmente acaba acreditando naquele discurso que Uhum. é trazido para ela pelo parceiro, né? Aqui, é claro, a gente vai focar no relacionamento afetivo, né, conjugal, Sim. mas a violência psicológica pode estar em diversos contextos, né? Mas esse discurso, então, ele é tão violento, ele é tão manipulativo, que realmente faz com que a mulher acredite nele e muitas vezes ela não consegue sair desse relacionamento por conta disso, né? De tão fraca e de tão insegura, enfim, que ela se sente, né? E o gaslight, né, entrando então, ele é uma forma de violência psicológica, né? A gente pode entender o gaslighting como um dispositivo que opera essa violência, Uhum. só que ele não é uma violência é, tão óbvia como Uhum. um xingamento, por exemplo, uma ameaça explícita, enfim. Ele é uma forma de manipulação psicológica, né? A Sim. violência psicológica ela é a violência mais presente dentro dos relacionamentos, né? E ela está relacionada com a violência física de alguma forma, né? Porque quando a gente tem violência física, normalmente é porque já existe uma violência psicológica, Uhum. mas não necessariamente também quando tem violência psicológica vai haver violência física, né? Importante entender isso. Mas mesmo Sim. sendo a violência mais presente, ela muitas vezes ela não é tão perceptível, justamente por conta desses dispositivos que operam de certa forma, de forma mais sutil, né? Sim. De uma forma mais manipulativa
em que muitas vezes a mulher não percebe, ou ela realmente, como eu falei, ela começa a acreditar naquilo e se torna mais difícil de ela Romper, visualizar, né? romper. Eu Uhum. gosto de um exemplo que eu ouvi uma vez, que é como se cozinhasse um caranguejo, né? Que se cozinha na água quente. Então você coloca o bichinho vivo ali dentro da panela e vai esquentando, né? E ele não É. percebe, e aquela água Uhum. vai esquentando até que ele morre, porque a água ferveu e ele não percebeu. E a Uhum. gente pode usar isso como uma É. analogia, né? Porque a violência É. Uhum. psicológica, ela opera Uhum. assim, né? Em vários dispositivos que a pessoa vai se sentindo ali dentro daquela relação e muitas vezes não se reconhece nesse lugar Uhum. de vítima, né? De estar sofrendo uma violência. Uhum, perfeito. Então, o gaslighting, eu gosto eu acho que para falar de gaslighting é legal a gente entender de onde vem esse termo, né? Uhum, Porque eu acho que a partir da explicação do termo a gente começa a entender o que, que ele é. Né? Então, o gaslighting, ele vem, o termo gaslighting, ele faz referência a um filme lá da década de 40, de 1944, que se chama Gaslight. A palavra em si, ela significa luz a gás, né? E aí a gente uhum, fica pensando por que então esse termo é utilizado hoje para falar de violência psicológica, né? Porque no filme é a história de um casal, né? E o marido, quando ele descobre que ele pode ficar com todo o dinheiro da mulher se ela for diagnosticada como doente mental, ele começa a utilizar de mecanismos para que ela pense que ela tá louca, uhum, né? Então, o gaslight, né, que é o nome do filme, ele é utilizado porque no filme a luz da casa do casal ela é a gás e o cara ele começa a manipular essa luz, então ele começa a apagar a luz, a fazer a luz piscar. E quando a mulher questiona, mas a luz está piscando, a luz está desligando, ele fala: não, você está imaginando coisas, isso não está acontecendo, você está louca, né? E aí a gente começa a entender o que é o gaslighting, né? Porque uhum, ele opera muito dessa forma. Né? Então, o gaslighting que a gente usa hoje, então são informações que são omitidas, distorcidas, inventadas, para fazer justamente com que a vítima, né, no caso a mulher que a gente está falando, venha duvidar dela mesma, dos seus sentimentos, das percepções que ela tem e até da sanidade mental dela. uhum. Então, existe uma manipulação psicológica tão violenta que ela começa a duvidar se realmente ela não é louca, né? Sim. Porque ela começa a acreditar nisso. E Uhum. mesmo que ela tenha toda a razão do mundo para achar que ela está certa, ela começa a duvidar dela mesma por conta do gaslight. Né? Sim. E aí eu E- trouxe aqui, pode falar. Não, só pegando o gancho também que eu lembrei dessa questão assim da manipulação, né, de trazer inverdades para essa questão. O termo gaslighting ele também voltou, né, a ficar na moda, assim, foi adotado justamente em 2016 por conta das eleições presidenciais nos Estados Sim, Unidos, uhum, né, com uhum, Trump, por toda a questão de fake news que teve e que a uhum, gente teve aqui também, né? Então sim, esse uhum, termo foi assim, na verdade, resgatado lá do filme, mas começou a ser utilizado muito sim, em uhum, decorrência disso, né? Por essa é, manipulação que pode uhum, acontecer na mídia. E como você falou, a gente aqui está falando mais de relacionamentos, mas isso pode operar na política, no trabalho, uhum, a uhum, própria mídia, né? é, Dessa forma, porque traz muita questão da manipulação. Eu, particularmente, não sou muito adepta dos estrangeirismos, né? Eu prefiro quando tem termo em português, mas esse uhum, ainda não tem um específico, mas se a gente pudesse falar, seriam manipuladores, né? Pessoas sim, manipuladoras. uhum, uhum, sim, exatamente. E é interessante no livro que ela traz um pouquinho disso, né? Uhum, Do político gaslighter, né? E aí uhum, é legal ler também, porque a gente começa a entender um pouco do nosso cenário, né? uhum, Mas aí eu trouxe aqui algumas frases comuns que a gente ouve
de um gaslighter, né? Como é chamado, então, quem pratica o gaslighting é um gaslighter, né? Uhum. Aí algumas frases clássicas, né? É você que está sensível demais, né? Não sou eu que estou fazendo alguma coisa. Acho que você talvez seja sua TPM, né? Sim. Você está imaginando coisas. Você não se coloca no meu lugar ou você não me entende. Para que tanto escândalo por uma coisa tão pequena, né? Eu faço tudo por você e você não vê. Você não faz nada por mim. Suas amigas falam isso para separar a gente. Ou é sua família que implica comigo. Ninguém vai te amar como eu te amo. Essa aqui é muito clássica, né? Você, tá me... Você está me abandonando pela sua carreira ou pelas suas amigas. Você está confusa. Você é louca, né? Não sei se alguém que está aí já ouviu alguma frase dessa, mas eu acho que grande Sim, parte das mulheres sim. já ouviu alguma frase dessa, né? Até a Alice estava compartilhando aqui com a gente a história dela. Eu vi aqui nos comentários, né, que há 15 anos ela falou que sofreu realmente. E acho que a gente, em pelo menos uma dessas frases, a gente se identifica, né? Então, talvez não tenha tido a convivência com Uhum, um gaslighter, propriamente dito, sim. mas Uhum, é dentro de um relacionamento que em algum momento foi abusivo, né? Porque teve uhum, presente alguma situação dessa. Essa mesmo, eu até ri, né? Quando você falou essa do Ninguém Vai Te Amar Como Eu Amei, porque ou como eu te amo, né? Porque eu tive o meu primeiro relacionamento foi mais ou menos esse sentido. Falava assim, se você terminar comigo, eu vou me matar. E assim, e você se uhum, sente mesmo nessa culpa, assim, de meu Deus, sim. será? E será que a pessoa vai ter coragem? Porque, né? E aí você pensa, como que eu vou conviver com isso? Eu vou ser culpada. E sempre nesse sentido, né? De fazer a Aham, pessoa se sentir nessa sim. situação de culpa, de mal pelo que Uhum. está acontecendo, né? Aham, exatamente. Então, o objetivo, né, do gaslighter é realmente embaralhar a mente da vítima, né? É tirar o equilíbrio dela, né, para que ela se sinta confusa em relação ao que ela pensa, né? E muito disso está realmente relacionado com a culpa. Ela acaba muitas vezes achando que realmente a culpa é dela, porque o relacionamento não tá bom, ou porque talvez ela realmente não esteja fazendo o suficiente, né? Uhum. Ou ela precisa demonstrar mais que ela ama aquela pessoa, enfim. Então, é uma manipulação tão grande que realmente se acredita no abusador. Né? Então, o gaslighter ele vai dizer que você está maluca, que você é agressiva, que você é problemática, que ninguém vai te querer, só ele, né? Que você não sabe educar as crianças, que você é uma péssima mãe, que você é uma má funcionária, que você é um peso na vida das pessoas, mas nem sempre ele vai dizer isso de maneira tão clara. Muitas Uhum. vezes ele vai manipular isso para que você se sinta dessa forma. Né? Uhum. E é Então ele usa. interessante, desculpa, eu Não, lembrei de pode uma não. questão também, né? Que é interessante que, assim, não só não vai trazer claro, como não vai trazer de imediato, né, Flávia? Então, no Sim, início, aham. geralmente são aquelas pessoas que se apresentam extremamente românticas, né? Aquela que faz tudo que você pensa, meu Deus, encontrei a pessoa da minha vida, Uhum, né? Aquela uhum, maravilhosa. E depois, aos poucos, vai manipulando. E aí também, acho que é até mais difícil, né? Se me corrija se eu estiver errado, mas até mais difícil, talvez, de identificar a violência depois, porque também tem uma situação de negação, né? De, poxa, mas ele é tão uhum. maravilhoso, não é possível, né? Que isso esteja Exatamente. acontecendo. Exatamente. Essa é uma característica bastante padrão, assim, né? No início do relacionamento, o gaslighter, ele é extremamente romântico, ele vai dizer que nunca amou ninguém como ele te ama, vai te dar flores, vai tratar você como uma pessoa mais especial do mundo. E aí depois você fica, meu, mas como é que ele virou esse monstro? Né? Então talvez a culpa seja minha mesmo, né? Porque Uhum, ele era tão romântico, tão apaixonado. E o que é interessante também é que ele vai usar essa tática sempre que ele sentir que você está prestes a deixar o relacionamento, que você está prestes a deixá-lo, ele vai te sugar de volta para o relacionamento através da sedução, né? Através do uhum, romantismo. Então, esse discurso, ele permanece presente no relacionamento, né? Porque sim. ele não consegue admitir que você deixe o relacionamento.
né? Uhum. E não é que ele não consegue admitir porque ele te ama muito, é porque é uma ferida para a autoestima dele muito grande que você deixa o relacionamento. Então ele Uhum. precisa te manter de algum jeito, e ele vai fazer isso sempre usando essa tática do romantismo, do amor, do não, mas eu te amo, não, mas vem Uhum. cá, mas a gente pode resolver, né? Existe um nome também em inglês para isso que se chama hoovering, né? Que Uhum. faz menção até ao aspirador de pó, justamente porque ele te suga de volta para o relacionamento, né? Como se Uhum. realmente fosse um sugar, Uhum. assim, né? Sim. E é o que a gente estuda também nas violências, o ciclo da violência. Também tem esse Uhum, formato, né? Primeiro sim. estágio que é a Uhum, lua de mel, daí vem o ato violento, depois volta para a lua de mel, né? Vem primeiro um uhum, aumento de tensão, violência e volta, né? E aí uhum, que os estudos já dizem, né, que leva de uma média de 7 a 9 anos para uma pessoa muitas vezes sair desse ciclo de violências. Então, volta naquela tua fala também, né? Da gente não julgar, de buscar sim. ao Uhum, máximo auxiliar essa pessoa, né, com uhum, ferramentas uhum. para sair disso, né? E não apontar o dedo, porque você não deixa essa pessoa, né? É, e o que tu fala sobre que isso torna mais difícil perceber também, né, a Uhum, violência. Que existem muitos discursos, né? Ah, não, mas não é só coisa ruim, tem muita coisa uhum, boa, a gente tem muitos bons momentos. Sim, tem bons momentos, porque ele precisa desses bons momentos para que você não saia do relacionamento, sim. né? Então, tá tudo dentro desse gaslighting aí, né? Não existem bons momentos porque existe uma uma possibilidade de ele mudar, de as coisas melhorarem, porque o amor, né? Não. Existem bons momentos como uma técnica para que ele te mantenha dentro desse relacionamento. É importante dizer que o gaslighter, ele não é um cara que, ou uma mulher, enfim, né? Mas nesse caso, um cara Uhum, que faz isso inconscientemente. Né? Ele uhum, é um cara que faz isso conscientemente. Ele faz isso ciente de que ele está fazendo isso para te manipular e para te manter dentro desse relacionamento. uhum. Então, por isso que é tão grave, né? Porque Sim. não é uma pessoa que está fazendo sem ter consciência do que ela está fazendo. Não, é uma pessoa que sabe muito bem o que está fazendo ali. Né? Uhum. É uma Existem. situação bem específica, né? Que às vezes, como Uhum. eu dizia antes, né? Tem os relacionamentos abusivos que podem ter algumas dessas Sim. características e não Uhum. necessariamente ser, Um né, o gaslighting, né? gaslight. É um gaslight. Uhum. Uhum, Uhum, exatamente. E aí tem algumas características, né, que são padrão, assim, né, do uhum, gaslighter. E aí, de novo, né, você pode ter se relacionado com alguém que tem essas características, mas não necessariamente é um gaslighter. E você pode estar com um gaslighter que não necessariamente vai ter todas essas características, né? uhum, Então, essa manipulação está relacionada também a uma super autoestima dessas pessoas, né? Então eles são super egocêntricos e são super obcecados pela imagem deles, né? A imagem que eles passam. São obcecados pela imagem do parceiro, da parceira, né? Eles querem que a pessoa esteja no padrão, né? Então eles vão falar do seu peso, vão falar da sua roupa, vão querer que você esteja sempre bem vestida para não prejudicar a imagem dele. Né? Ele não está uhum, preocupado com você, é referente à imagem dele. Né? Então, são pessoas que não têm empatia, que não pedem desculpa sinceramente, né? São pessoas que uhum, pedem desculpa ou que te fazem um elogio, te agradam porque eles querem receber alguma coisa em troca, né? Não é de graça. São pessoas que te isolam da tua família, dos teus amigos, que causam uhum. intriga entre Sim. você e essas pessoas. Eles Até para mentem muito. estratégia, sim. Esse isolamento até para a estratégia ser mais Sim. eficaz, né? Porque daí você não tem com quem conversar, alguém que vai te dizer, peraí, mas tem alguma coisa estranha, né? E por isso Uhum. que depois a gente vai falar mais de umas medidas de enfrentamento, né? Mas assim, por Sim. isso que é importante a gente nunca se permitir isolar, né? Tem que ter a sua autonomia, a sua própria rede de relacionamento, de amizade, Uhum. independente Uhum. do teu parceiro, né?
e manter esse contato com familiares, com outras pessoas, né? Porque senão Uhum. sozinha fica mais suscetível ainda, né? E como os relacionamentos são muito tumultuados normalmente, né? Porque existem muitas brigas e reconciliações, às vezes a pessoa vai sentir vergonha, né? Uhum, De compartilhar, de dizer, ah, a gente brigou de novo, ah, a gente fez as pazes, brigou, a gente fez as pazes. E aí, às vezes, ela acaba não compartilhando também por conta disso, né? Até no livro, acho que foi no livro que eu vi, agora eu não lembro, que ela fala uma questão que ou você não vai compartilhar, ou você uhum, vai justificar o comportamento dele. Né? Ah, sim. não, mas ele faz isso porque ele me ama demais. Ele faz isso porque ele tem problemas com o pai dele, daí ele é desse jeito. Ah, mas ele prometeu mudar. Então você acaba internalizando isso, né? E Uhum, aí você até justifica para que as pessoas não sintam raiva dele, para que você é uma justificativa até mais para você do que para os outros, uhum, né? Mas também numa tentativa de amenizar, assim, né? Isso. É, e aí, eu acho que a gente pode começar a falar dessa parte do rompante, né? uhum. Do que se De pode fazer, né? do que se pode fazer, né? Porque como a gente já falou, assim... Ah, só uma coisa que eu lembrei. Que eu Uhum, tava falando que eles mentem muito, né? sim. Então, só para... Acho que isso é importante também. Porque acho que isso é muito comum, né? De, às vezes, ele é pego numa mentira, né? E aí a pessoa tem certeza absoluta que ele tá mentindo, mas ele vai negar até a morte que aquilo Uhum, aconteceu e vai fazer uma enrolação aí, uma manipulação para que você acredite que realmente uhum, ele está falando a verdade. Então, em casos de traição, isso até acontece bastante, assim, né? A mulher pegou a traição, ou, né, aqui no caso a mulher, mas o cara deu um jeito ali de achar que ela estava doida, né? De ela achar que uhum. estava doida e que não era Ou verdade. fazer ela se sentir que foi ela que não foi boa o suficiente, né? Para ele Que a culpa é se sentir dela, né? culpada ainda. Aham. Exatamente. Traiu, eu traí, mas a culpa é sua, né? Então, Uhum, isso acontece bastante também. E aí, então, como a gente estava falando, dificilmente ele vai aceitar ser abandonado, né? Aceitar uhum, esse término. Então, por isso que quando você decide sair de um relacionamento com um gaslighter, muitas vezes precisa ser um rompimento brusco mesmo, né? uhum, Um rompante, um bloqueio total, porque ele vai voltar, né? Ele não aceita que você não esteja sob o controle dele, não esteja mais na relação. Então ele vai te procurar, ele vai mandar mensagem por outras pessoas, ele vai fazer contato, ele vai arranjar desculpas para te ver. Então precisa haver realmente um corte de relação para que você consiga de fato sair do relacionamento, uhum. né? E E aí, aí, nesse sentido, até medidas jurídicas, né? Pensando aqui do meu lado também, né, uhum, profissional, até medidas jurídicas são importantes, né? Eu lembro, assim, quando a gente começou a conversar sobre esse tema, começou a me vir muito à mente uma cliente que, assim, é evidente que foi um processo desses e que realmente só foi possível ela conseguir, inclusive, é, melhorar no tratamento terapêutico que ela já estava fazendo, né, com psicólogo, quando teve a questão da medida protetiva. Porque em medidas protetivas a gente consegue fazer a questão do afastamento também e da incomunicabilidade, que é muito uhum, importante. Então, uhum. hoje a gente já pede principalmente a incomunicabilidade, assim, né, por todos os meios, celular, mensagem, tudo que a pessoa não possa entrar em contato, senão vai estar descumprindo uma medida protetiva também. E porque isso é muito importante, porque nesse caso, por exemplo, que não foi feita uma medida desde o início, a pessoa ligava assim, mas era assim, ó, ela mostrava os registros assim, angustiada, sabe? De 50 ligações no espaço de, sei lá, 4 horas, daí as mensagens assim, não respondia, daí meu Deus, não parava de rolar aquele celular de tantas mensagens, assim, Uhum, a uhum, pessoa fica realmente assim em cima, né? Aquela questão do controle. Então, às vezes,
até esse tipo de medida é necessário e pode ser bem importante durante esse processo, né? Uhum, uhum. E além disso, né, do suporte jurídico, que muitas vezes é importante, a gente fala também do apoio psicológico, né? Com certeza. Então, buscar terapia é extremamente importante para conseguir resgatar tudo aquilo que foi tirado de você, né? Então, a tua autoestima, a tua autoconfiança, a tua segurança, para entender de fato que você estava numa situação de violência, porque às vezes, mesmo que termine, não existe clareza que aquilo era uma situação de violência. Uhum, Então, a terapia ela é extremamente importante para fazer esse resgate, né? uhum. E aí é importante buscar realmente alguém que tenha esse olhar, assim, né? Que esteja hábil para trabalhar com esse tipo de relacionamento. Uhum. E além disso, né, resgatar a rede de apoio, né? Resgatar os contatos que muitas vezes você deixou de ter, as pessoas que você se afastou, buscar as pessoas que você ama, que te amam, a família, enfim. Resgatar isso que muitas vezes acaba se perdendo no relacionamento com o gaslighter, né? Trabalho, né, que muitas vezes acaba sendo deixado de lado, fazer esse Uhum. resgate, rotinas de autocuidado, né, voltar a cuidar de si. Então, isso tudo é extremamente importante para, de fato, conseguir superar esse relacionamento, né? E aí a terapia também pode ajudar a resgatar essas coisas, né? Resgatar as relações, resgatar a confiança para voltar a fazer suas Uhum. atividades, enfim, a cuidar de você. Então, o apoio Com psicológico, o apoio certeza. jurídico é extremamente importante. Eles andam juntos, né? Eu digo assim, Uhum, andam muito uhum, alinhados nessas relações. E vejo que é importante também, até para não cair numa repetição de padrão, né? Porque talvez a pessoa consiga sair desse relacionamento. Mas pode ser que daqui a um tempo caia em outro relacionamento abusivo, se essas questões não uhum, foram trabalhadas, né? Dentro aham, de um processo terapêutico, psicológico, né? uhum, E aí, inclusive, assim, a questão de que esses gaslighters, né? Eles normalmente procuram pessoas que estão vulneráveis, né, sim, emocionalmente. uhum, uhum, Então, quando tu fala assim, essa questão do autocuidado, ela é extremamente importante, porque se eu tô forte, né, e presente na minha autonomia, né, dentro dos meus contextos, né, da minha realidade, eu vou ficar menos vulnerável também a esse tipo de sim, situação, uhum, né, a uhum, esses jogos amorosos, assim, né, disfarçados de um uhum, amor que, na verdade, você começa a perceber, opa, isso daí já tá meio abusivo, né? uhum, uhum, exatamente. E, e aí acho importante, Bruna, até lembrar, né, que muitas vezes quando a pessoa sai de um relacionamento com um gaslighter, podem ter filhos no meio disso, Uhum, né? E aí, quando é um ex-marido, uma ex-mulher, dificilmente você vai conseguir ter esse rompimento total de contato, né? uhum, Porque, na verdade, existe uma relação ali que vai ser para sempre. Então, o apoio psicológico e o jurídico é extremamente importante também nesse sentido, né? Nessas uhum, situações, então, como é que essa relação pode ser mediada, trabalhada, enfim, para que você não volte ou para que não continue existindo um controle mesmo fora do relacionamento e para que isso também não seja direcionado aos filhos, né? Porque uhum. muitas vezes alienação parental, né? Tentar distanciar o filho da mãe, o filho do pai, enfim, tentar jogar o filho contra a mãe, sei lá, algumas técnicas aí também podem ser utilizadas dentro desse contexto, né? Uhum, com Hum, certeza. E aí, é. justamente essa mediação, né, para que não, porque não precisa ter o contato, né? Os filhos, eles podem conviver com cada um dos genitores sem necessariamente eles terem contato entre si, né? Essas medidas, Uhum. elas são possíveis sim de se realizar, né? Uhum. E eu não sei quanto tempo a gente tem. A gente tem 15 minutos ainda. Ah, então tá. Não, então acho que é legal a gente comentar um pouquinho, né? Eu não sei se tu quer trazer alguma coisa ainda sobre essa parte aí do rompimento.
Não, eu acho só uma questão que eu lembrei agora também, a questão da internet, né? Que até no livro também é uma questão que hoje, e inclusive durante a pandemia também foram casos de violência que aumentaram, esses casos pelos relacionamentos na internet. Então, muitas Uhum, vezes, esse tipo, não seria bem certo talvez eu falar esse tipo de pessoa, mas assim, né? Quem tem esse comportamento, né? uhum, Busca também pessoas na internet, né? Então acho que fica legal o alerta, assim, de não se expor tanto, principalmente quando está em aplicativos ou sites de relacionamentos, cuidar com as informações, né, que coloca, que muitas vezes demonstra uma certa vulnerabilidade, né? Quando você quer dizer assim, que nunca dei certo os relacionamentos. Estou esperando que o próximo seja, né, o amor da minha uhum. vida ou algo nesse sentido. É um Pode convite, né, pro É um gaslighter. convite. E ele vai procurar Vai. justamente essas Uhum. informações, essa pessoa sozinha, essa pessoa que talvez tenha uma boa situação financeira, então se já aparenta isso, né? É. Então é só num sentido de tomar esse cuidado também, né? Porque eles estão nas redes virtuais também. Então, Uhum. essa questão que eu queria deixar também evidenciada. E eu acho que quando tu fala, né, que eles procuram pessoas mais vulneráveis, eu acho que é legal só a gente falar que, né, se você terminou um relacionamento, se você tá se sentindo vulnerável, se você tá, enfim, né, não tá legal, não tá se sentindo bem com você mesmo, enfim, busca terapia, né? Antes Uhum, de entrar num novo relacionamento, talvez, sim. você se fortalecer, você buscar fortalecer sua autoestima, enfim, vai te ajudar a não ser tão suscetível, né, a um outro relacionamento que não vai te fazer bem. Uhum, E aí, acho que é legal a gente comentar, trouxe aqui rapidinho também, sobre o gaslighting em outros contextos, né, só para a gente citar, porque, como a gente falou, violência psicológica ela não é só no relacionamento conjugal, né? E o sim. gaslighting da mesma forma. Então, no trabalho, a gente encontra também muitos gaslighters, né? Então, colegas de trabalho ou chefes, enfim, também podem ser gaslighters. Então, são aquelas pessoas que vão te manipular também no ambiente de trabalho, vão tentar puxar o tapete, vão causar intriga dentro do Uhum, ambiente de trabalho, vão sempre colocar a culpa em você dentro do ambiente de trabalho. Se é um chefe que vai te diminuir, que vai. Você nunca vai ser bom o suficiente para ganhar uma promoção, para ganhar um aumento, sempre uhum, vai ter algo aí que não tá legal. E em outros relacionamentos é a mesma coisa, né? Amizade, família. É importante falar também, eu acho que pais podem ser gaslighters com os filhos, né? Então, sim. todas essas condutas que a gente falou, de controle, de diminuir a autoestima, de responsabilizar, enfim, pode ser um pai, uma mãe, enfim, fazendo violência, né? Sendo violento com o filho, com a filha. Então, acho Uhum, que é legal deixar esse alerta também, né? Porque quando a gente fala de educação de filhos, a gente pode estar impactando como que eles vão ser lá na frente, né? Trazendo danos emocionais que eles vão acabar levando para a vida. Então, é importante dizer que o gaslighter também pode estar dentro do ambiente familiar, né? com Na relação de certeza. pais e filhos. Uhum. Sim. Ali no início nós tivemos duas perguntas na caixinha. Fica um pouquinho pequenininha para mim, mas eu vou tentar ver. O Guigo coloca assim: como a escola pode ajudar a desconstruir a imagem agressiva de masculinidade, da masculinidade em tempos tão sombrios e conservadores? Dava uma live Dá, dessa dá uma pergunta, live, amiga. Acho né? que. Uhum. Assim, né? Mas, bom, nós duas estamos estudando educação, né? Fazendo Uhum. mestrado nessa área. Acho que já mostra um pouquinho que a gente acredita na potência da educação, né? Como uma Uhum. educação mesmo emancipatória em todos os sentidos, né? De É.
E, inclusive dessa desconstrução. Então, eu particularmente penso que realmente a escola tem um papel fundamental, né? De não Uhum, reforçar estereótipos, pelo contrário, né? De trazer a pluralidade e uhum, realmente nós estamos enfrentando tempos que são, como ele coloca, sim, sombrios e conservadores. Temos essa onda conservadora bem presente, né? Então, uhum, existem diversos desafios aqui. Pelo tempo não vai dar para falar assim, é, né? Queres uhum. colocar alguma coisa, Flávia, Não, nesse eu sentido? acho que realmente dá uma live, né? A gente tem muita coisa em relação à educação, assim, né? Principalmente porque esse é nosso universo, né? Agora. Uhum, E dentro da minha pesquisa, eu justamente olho para a escola como uma reprodutora de alguns padrões de gênero, uhum, né? Que acabam sendo reproduzidos no ambiente escolar. E falo justamente sobre essa necessidade de olhar para isso dentro da escola, em prol de uma educação emancipatória, né? E aí a gente tem um momento, um cenário que não contribui para isso, né? Em que sim. movimentos como Escola Sem Partido, ideologia de gênero, enfim, eles caminham na direção oposta dessa educação emancipatória e não sexista, que é o que a gente Uhum, tanto quer, né? Mas eu acho que, enfim, a gente está falando de estrutura também, uhum, né? Então, é algo que na prática não é tão simples de sim. mudar, né? A gente está falando de mudar currículo, de mudar a forma de pensar da escola, muitas vezes, né? E aí é um caminho bastante longo que a gente tem pela frente. Uhum. Longo e complexo. É, Isso mesmo. com certeza. Tinhas mais alguma coisa para trazer, Flávia, nesse sentido? Ah, Temos uns 8 sobre... minutinhos ainda. Ah, tá. Eu queria comentar rapidinho sobre os outros dispositivos, né, que a gente tinha comentado Uhum. lá no início. Eu trouxe bem breve mesmo, porque além do gaslighting, a gente tem outros dispositivos que operacionalizam essa violência psicológica, né? Então a Sim. gente tem o interrupting, o mansplaining, o bropriating, o nagging, são todos termos em inglês, né? Uhum. Mas quando a gente explica, eles ficam bem fáceis de entender. O interrupting é um dispositivo, né, em que o homem interrompe a mulher constantemente para que ela não conclua a linha de raciocínio dela, né? O pensamento dela. Então, é aquele cara que quando você está falando, o cara tá te interrompendo toda hora, e aí ele te deixa confusa, você não consegue concluir sua linha de raciocínio, e aí entra no discurso de que você é incapaz, de que você não consegue Uhum. concluir o raciocínio, que você não sabe sobre esse Sim. assunto. Muito comum nas relações de trabalho, né? É muito comum. E outro que é muito comum também nas relações de trabalho é o mansplaining. Então, que o homem, ele explica para a mulher, para a interlocutora, algo que ela já sabe, né? Algo que Uhum. é óbvio, algo que ela tem domínio, também no intuito de diminuí-la, né? De dizer que ela não é capaz intelectualmente de entender sobre esse assunto. E aí, outros exemplos, além de relação de trabalho, sei lá, tipo, um homem que quer explicar para a mulher sobre menstruação, por exemplo, né? Ou sobre feminismo, ou, sei lá, algo que a mulher domina, algo que para ela é óbvio, algo que para ela está claro, e ele tem essa. E ele utiliza isso para diminuí-la, de certa forma, Uhum. né? E aí a gente entra de novo nessa estrutura de sociedade, assim, né? Em que porque a gente está falando de uma comunicação sexista, né? Em que o homem se Sim. coloca numa posição superior de detentor do saber, enfim, e acaba diminuindo a mulher. Aí outro que eu trouxe aqui é o bropriating, que também é muito comum nas relações de trabalho, que é uma apropriação de ideias, né? Então, quando Uhum. o homem se apropria de uma ideia, de uma fala, de um conceito que foi criado por uma mulher e ele utiliza aquilo como se fosse dele, né? Então, até numa relação de chefia e colaborador, isso é muito comum. Então, a funcionária, enfim, a colaboradora, ela cria, né? E o chefe pega aquilo para ele como se fosse dele, né? Uhum. Enfim, e aí eu até lembrei de um exemplo também no Coisa Mais Linda, que eu sei que tu Sim. assiste também, que é quando
o Roberto traz o disco para Malu, que eles produziram juntos, mas ele não colocou o nome dela, né? Então, é uma apropriação de ideias, de algo que pertence àquela mulher, o que ela tem participação, e ele toma para ele, né? E por último, rapidinho aqui, eu trouxe o negging, que eu acho que é bem interessante, que por mais absurdo que seja, uma estratégia de sedução, que é utilizada para que a mulher se sinta menos confiante, se sinta vulnerável, se sinta insegura. Então, o negging, ele nega, né, como o nome já diz, o negging vem de negação. Então, ele nega as suas qualidades para que você se sinta mais vulnerável e caia na lábia com mais facilidade. Né? Então, eu trouxe algumas frases aqui do negging também para ilustrar. Normalmente, o negging, ele tem uma frase que traz um elogio e uma crítica juntos. Então, assim, você poderia ser modelo se fosse mais magra. Seu cabelo é lindo, por que você não deixa crescer? Você é linda de rosto. Você é tão bonita, não devia usar tanta maquiagem. Você é tão inteligente, pena que é feminista. Então, sempre vem uma crítica junto com um elogio para tirar aquela mulher de uma situação de confiança, enfim, e deixar ela mais vulnerável para cair na lábia desse cara. E aí o negging é interessante porque ele se manifesta nos primeiros encontros ali, né? Uma técnica de conquista mesmo, de sedução. E aí é legal ficar ligado nisso porque ele pode ser uma porta de entrada para um relacionamento abusivo. Né? Porque Ele é um alerta, né? Ele é um alerta. Porque é um cara que já te inferioriza de cara, né? Ele não vem nada de muito bom daí, né? Então, é importante ficar ligado nisso. E acho que é isso. E Perfeito. Uma última coisa só que eu queria dizer é que um relacionamento saudável, né, Bru, ele não tem nada disso que a gente falou hoje. Né? Um relacionamento saudável, ele é pautado na confiança, na transparência, no diálogo, na liberdade, na individualidade, né, no apoio, né, no incentivo. Então, são coisas completamente diferentes do que a gente trouxe hoje. Então, acho que é legal para pensar também, né? Eu estou num relacionamento saudável, não estou, o que esse relacionamento está me trazendo de bom? É isso. Flávia, te agradeço. Eu acho que trouxeste bastante informação justamente para identificar, né, que muitas vezes não é uma situação de gaslighting, mas são situações que podem estar denunciando algum relacionamento abusivo em determinado grau, determinada medida, né, que é importante para começar a ligar os alertas, justamente porque não é saudável, né? Mas a gente está bem certinho no tempo. Aqui a Ana perguntou se vai ficar gravado, então vai ficar gravado, sim. Foi ótima a conversa, eu adorei, assim, essas lives, na verdade, são muito prazerosas para mim. É uma conversa que a gente tem, né, sobre temas que nos são muito caros e se contribuiu com vocês também. Eu vi que o pessoal, às vezes a gente não consegue ver bem certinho na hora, mas eu tava olhando ali, vi que o pessoal se manifestou. Bem por cima também. Teve algumas discussões entre o pessoal ali, também foi bem bacana. Então, agradeço o pessoal também pela participação e te agradeço, foi ótimo e boa noite a todos. Super agradeço, fiquei muito feliz mesmo de participar. Esse é um tema extremamente importante. E acho que também, né, se o pessoal tiver dúvida, enfim, pode ficar à vontade para me procurar, para te procurar, para conversar sobre isso, para sugerir outros temas também para a gente conversar, porque quando a gente fala de violência psicológica, a gente pode falar muita coisa, né? Mas fico super feliz mesmo. Obrigada, Bru. Obrigada a todo mundo que assistiu. E é isso aí. É isso aí. Ficamos à disposição. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Obrigada.